pessoal, me chamo Renata, estamos aqui no Explicador Virtual para conversarmos sobre história. Vamos lá? Nossa história vai começar hoje no Japão feudal. Isso aí, nós já conversamos sobre a China, já conversamos sobre a Índia, agora nós vamos também falar sobre os japoneses, né, que são um dos povos que também viveu naquela parte extrema oriental do nosso mapa mundi. Então, vamos lá. O Japão, pessoal, ele vivia num poder fragmentado, né? E aí, o que vai acontecer? Os japoneses, eles queriam uma centralização de poder nos moldes do governo chinês, da história da China. Lembrando que japoneses e chineses, eles já têm um traço em comum, que são os seus ancestrais, né? A sua origem, ou seja, é de origem mongol, tanto Japão quanto China. E outro aspecto também, que vai ser importante, que vai unir esses dois povos, tanto japoneses quanto chineses, vai ser a língua, que depois vai dar origem à língua japonesa. Tudo bem? Então, no primeiro momento, o Japão tem laços fortes com a China por terem ancestrais em comum, ou seja, os mongóis, e depois as influências chinesas na escrita japonesa. Vamos lá? Pois bem, entre os séculos 6 e o século 7, alguns governantes no Egito, eles vão ganhar importância por mérito e não por origem, ou seja, não é porque eles pertencem a uma família nobre ou uma família rica, proprietária de propriedade, detentoras de propriedades, né? Melhor dizendo, não seria por isso que eles ganhariam essa importância, esse título importante, mas sim pelo mérito que eles teriam. Mérito em quê? Nas suas atitudes, uma liderança política, numa liderança militar. E aí, o que vai ser importante essas pessoas que vão ganhar esse prestígio? Porque vai ser a partir desse momento que a gente vai ver um governo unificado, uma tentativa de unificação do território japonês, que antes eram fragmentados, como eu já tinha dito, e cada clã possuía um líder. E o que vai acontecer aqui? Para que o imperador ele ganhasse, né, uma vez que esse território seria unificado, ele, por ser vasto, seria governado por um imperador. Para que esse imperador ele ganhasse o respeito como imperador e não como clã, né, como chefe de clã, ele vai precisar fazer algumas medidas. Entre elas, a medida que nós chamamos de reforma taica. E ela vai acontecer em 645. E o que essa reforma ela tinha como proposta? Ela propunha fazer a abolição da propriedade privada, ou seja, a propriedade não seria mais de um dono, de uma pessoa, e sim passaria a ser de quem? Isso aí, do imperador, seria do Império Japonês. E o imperador queria designar quem seria o responsável por trabalhar naquela lavoura. Tudo bem? O que vai acontecer, pessoal? Depois dessa reforma taica, lá no século V, o governo japonês ele já estava centralizado na mão do imperador. E quem fazia, né, a liderança política, quem seria o imperador, revezava, não era sempre o mesmo. E revezava entre quem? Revezava entre os clãs. Aqueles antigos líderes, né, eles teriam essa oportunidade de revezar no poder em relação à política japonesa. Embora, isso a gente tem que levar em consideração, a linhagem do imperador, né, a linhagem da família imperial fosse ininterrupta, ou seja, teriam aqueles que pertenceriam à família real, à família do imperador, e isso ninguém mudaria, mas haveria um revezamento no poder. Tudo bem? E aí a gente vai ver a primeira parte dessa centralização do poder no Japão, que vai ser considerado período Heian. Tudo bem? E o que isso consiste? Em 784, a capital do império ela foi transferida da cidade de Nara para
para o território que vai receber o nome desse período, né? Heian, que é a atual Kyoto, a região no Japão, que ficou famosa por conta do Tratado de Kyoto, que cuidava das questões ambientais. Lembra? Já ouviram falar? Então, vale a pena depois a gente falar um pouquinho sobre isso. E essa região ficou como capital de 784 até 1868. Nesse período, né, até o século XII, é considerado um período de grande auge, de grande importância para os japoneses. Por quê? Muitas medidas foram criadas para poder fortalecer tanto o poder do imperador, para que ele se legitimasse como líder político daquele território, mas também para fortalecer o próprio território, né? Se tornar um território forte. Até para poder o quê, pessoal? Isso aí, proteger de invasões. Lembrem que naquele período tinham muitas invasões, né? Os impérios da Índia, da China, foram invadidos pelos mongóis, então tinha outros povos também que poderiam invadir esse território japonês. Então, quanto mais forte fosse um território com o poder do imperador, né, do líder político também fortalecido e reconhecido, evitaria essas possíveis invasões. Então vamos lá. Existia no Japão, nesse período, uma aristocracia, ou seja, pessoas que possuíam propriedades, pessoas que tinham importância, tá? Pessoas consideradas de famílias nobres, assim dizendo, que controlavam a burocracia civil em nome do imperador. Eram cargos, como se fossem os cargos administrativos, né, que tinham como função auxiliar mesmo o imperador, seja em cobrança de impostos, em fiscalizar o trabalho de alguns trabalhadores em alguma região. Esse seria o que eles chamam de trabalhos da burocracia civil, ou seja, relacionados à administração do território. A corte, ela promovia eventos culturais. O que isso quer dizer? Buscava por uma identidade artística, né, própria, ou seja, que as pessoas que as pessoas se sentissem pertencentes àquele território. Isso seria uma identidade. E aí eles desenvolviam a literatura, a arte clássica. Isso foi muito importante porque vai servir como base da tradição japonesa, né, e da cultura japonesa que nós conhecemos. Para proteger os seus domínios, os governadores provinciais, ou seja, de cada região, eles contrataram soldados profissionais. Claro, lembra que eu falei para vocês do território forte para proteger de constantes invasões, de alguma possível invasão? Pois é, se eu tenho um estado forte, eu preciso de alguém que o proteja. E quem vai proteger? Isso aí, o exército. Quem seriam esses homens, né, que iriam proteger o território? E aí, o que vai acontecer? A partir da contratação desses soldados, vai passar no Japão ocorrer um evento que nós conhecemos como um sistema feudal. No século XII, todo o poder e autoridade já haviam sido transferidas da aristocracia para um novo grupo social, a nobreza militar. Então, olha só, pessoal, lembra que tinha o imperador, né? Tinha uma aristocracia que o ajudava. Com o passar do tempo, contrataram o quê? Isso, os soldados para fazer toda a segurança desse território, para a proteção. À medida que eles ganham mérito, né, que eles ganham importância, o que a gente vai perceber que vai acontecer no Japão, na história japonesa? Esses militares, eles vão começar a ganhar uma importância além do que era a sua função. Então, a gente começa a perceber um novo grupo social se formando, a nobreza militar. Ou seja, ele já não tinha mais somente a função de proteger o território, agora ele poderia também exercer uma outra função. E é isso que a gente vai ver agora. O que seria o shogunato, né? Isso que nós vamos saber agora. Por volta do século XII, o imperador japonês ele foi perdendo seu poder de estadista.
ou seja, de líder do Estado, né? De grande pessoa política mesmo, seu caráter de imperador forte. E passou às mãos do Shogun. Lembra? Shogun vai lembrar shogunato. Vamos lá saber o que é isso? Até o ano de 1192, Shogun era o título dado pelo imperador ao comandante do exército japonês. Olha só as coisas começando a fazer sentido agora. A gente vai sair daquele período, vamos entrar num novo período chamado shogunato, em que os militares vão ganhar força. Tanta força, né, tanto prestígio, que vai acabar enfraquecendo o poder do imperador. O shogunato ele foi estabelecido em terras japonesas e depois de uma guerra civil que possibilitou o general Yoritomo, né, do clã Minamoto ascender ao poder. Lembra que os imperadores eles revisavam os poderes, né? Desculpa, revisavam-se no poder. Quem revisava-se? Os clãs. Então cada clã tinha um período. Então esse líder político, esse shogun desse clã chamado Minamoto, ele vai acabar ascendendo ao poder. Shogun era aquele que era o comandante do exército. Shogunato porque agora nós temos um shogun como líder político do Japão, certo? Então, o que vai acontecer durante o governo desse shogunato? Ele vai ser responsável pela criação de um sistema político chamado Bakufu, tá? Que significa governo executado por um shogun, certo? Então, vamos lá. Nesse sistema, o imperador continuava a ter autoridade nominal, mas era o shogun que realmente mandava. Pessoal, a gente não está fazendo comparações aqui, mas só para que vocês possam entender, é uma espécie de quando o rei ele possui um poder, mas que ele não vai reinar plenamente. Ele vai pedir sempre auxílio ou conselho, né, de alguém ao seu lado. Parecido com como nós vamos ver na monarquia inglesa. O rei ele vai ter seu poder limitado. Ele nunca vai poder tomar uma decisão sozinho. Ele sempre vai consultar os membros do parlamento, tá? Não estamos comparando, só para que você uma pontezinha para que você possa entender como acontecia aqui. O imperador ele já estava com seu poder enfraquecido, mas ele continuava sendo imperador. Mas quem de fato iria mandar no Japão durante o período do shogunato seria quem? O shogun, isso aí, que era o título recebido por aquela pessoa que comandava o exército. Uma vez que a gente viu que o poder dos militares ganhou muita importância. Tudo bem, pessoal? Vamos lá continuar? Então, olha só. No período do shogunato, o Japão ele tinha algumas características parecidas com o feudalismo europeu que nós já tínhamos conversado anteriormente. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o feudalismo europeu, volta lá um pouquinho nas aulas, né? Não custa, vale a pena. A base do poder era a terra. Lembra que a riqueza no feudalismo era a terra? Que o feudo não deixa de ser uma propriedade rural. E era controlada por nobres chamados daimyo, certo? Acima dos daimyos, o poder estava nas mãos do shogun, que tinha como uma das suas grandes responsabilidades defender o quê? O território japonês. Não se esqueçam que eles eram militares, né? E eles iam proteger o território japonês contra quem? Qualquer outro povo inimigo, qualquer outro povo que tentasse invadir as terras. Abaixo desses dois estavam os camponeses. Então estava o shogun, que era o dono, né, que era o líder político. Abaixo dele estava o daimyo, que eram nobres que controlavam e administravam aquelas terras. E abaixo tanto do shogun quanto desses nobres estavam os camponeses. E esses camponeses, adivinha só qual vai ser a atividade deles? Sair, trabalhar. Eles viviam num regime de servidão,
tá? Ele trabalhava entregando parte da produção ao seu senhor, além de pagar também impostos. E claro, um desses impostos eles eram obrigados a trabalharem de forma gratuita nas obras públicas. É bem parecido mesmo com o regime de servidão lá no feudo europeu, certo? Então olha só, pessoal, os camponeses, eles também tinham proibições. E quais eram essas proibições deles? Andar a cavalo, usar espadas e até mesmo usar o nome de suas famílias. Era para que fosse bem marcado, né, as hierarquias, ou seja, uma parte da sociedade que estava exercendo poder em relação à outra. Tudo bem? Então, vamos lá para a gente falar sobre uma figura que é bem conhecida de algumas pessoas, porém a origem a gente não sabe, né? Todo mundo fala, os samurais, você parece um samurai, mas quem eram os samurais? O próprio Shogun, né, ele era um grande proprietário de terras. E aí, para poder defender e proteger as suas terras, eles precisavam de exército. Precisava de exército formado por guerreiros. E como é que são chamados esses guerreiros? De samurais. Os samurais, eles juravam fidelidade, parecido com um soldado, né? Eles juravam fidelidade e defendiam o território em troca de quê? Em troca de terras e parte da produção agrícola. Porque eles precisavam também ter um pedaço de terra para poder produzir, para poder ter alguma coisa para eles. Eles não eram camponeses, eles eram samurais, eles eram pertencentes a um exército, né? Eles eram militares, eles eram soldados. Havia entre eles um código de honra que se manteve por séculos como um padrão de conduta moral, ou seja, esse samurai ele vai ser muito parecido com um cavaleiro lá da Idade Média. Lembra que ele tinha uns códigos de moral, de conduta, ele tinha que ser respeitoso com as mulheres, com as pessoas com quem eles viviam. Se eles juravam fidelidade, obediência, eles tinham que ser fiéis às suas palavras. Tudo bem? Então os samurais, eles eram muito importantes nesse período. Por isso que até hoje eles têm essa fama, né, que nós conhecemos. Pessoal, vamos fazer o exercício para a gente retirar algum tipo de dúvidas e até para a gente fazer uma revisão do que nós acabamos de falar. Então olha só, relações Japão e China. Quando? No período que nós acabamos de falar, né? Nesse período que falamos em relação a Japão e China, que eles possuem o quê? Isso aí, o mesmo ancestral, ou seja, quem são? Os mongóis. E qual era a outra também opção que nós tínhamos conversado? Que eles teriam em relação isso, a escrita, a linguagem, né? Ou seja, a escrita, a linguagem chinesa vai influenciar na japonesa. Então, muito bem, é só a gente formular a nossa pergunta, a nossa resposta. Uma vez que a gente já pensou, sabe do que se trata, agora é só a gente se concentrar para escrever. Então, relacionando Japão e China, eles possuem a mesma origem mongol e há influências chinesas na escrita japonesa, certo? Então vamos lá para a próxima. O que foi o shogunato? Poxa vida, shogunato me lembra o quê? Shogun. Shogun, eu sei que era o título dado aos militares. Então o shogunato vai ser o período em que o Japão foi governado por militares. Então foi uma série de governos militares que governaram o Japão. Tudo bem? Então vamos à última. Quem eram os samurais? Essa tá super fácil, né? Os samurais eram aqueles soldados, aqueles militares que faziam parte do exército do Shogun. Então vamos lá com as nossas palavras. Eram os guerreiros que formavam o exército para proteger a propriedade do Shogun. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida que tiverem, revejam a videoaula. Até mais!